Olá, tudo bem? Meu nome é Priscila Machado e nessa aula eu vou falar com vocês sobre comunicação. Essa aula será uma aula introdutória aos princípios básicos que precisamos conhecer para poder melhorar a nossa comunicação. Por isso, eu chamei essa aula de Como ter uma comunicação melhor. Com esses princípios, aplicando-os, você começará a ter uma noção melhor da comunicação para a partir daí melhorá-la. Então vamos lá. Primeiramente, o que é comunicação? Comunicação é o processo de transferência de informação. E essa transferência de informação pode ser a transferência de informação sobre fatos, transferência de informação sobre alguma realidade, transferência de informação sobre uma história, sobre algo que você queira compartilhar. Essa informação é algo que pode ser variado, não vai ser algo específico. Informação é algo genérico. E aí o objetivo da sua informação, o tipo da sua informação é o que será determinado. Então aqui eu coloquei até como exemplo fatos, ideias, soluções, desejos. Tudo isso pode ser motivo de informação. E eu vou trazer exemplos. Quando você vai contar para alguém algo que aconteceu, você está passando informação sobre um fato. Quando você conhece um problema e vai comunicar a pessoa, informar como ela soluciona, você está comunicando, informando uma solução para aquele problema que a pessoa até então possui. Quando você vai comunicar algo que você pensou agora, algo novo que você acha que vai dar certo, você está comunicando uma ideia. Quando você vai falar sobre algo que você quer, algo que você pretende, você está comunicando um desejo. E assim você percebe que a informação, ela pode ter conteúdos variados. E esse conteúdo vai variar de acordo com a intenção da pessoa que está passando essa informação. Entendido isso, vamos entender qual a importância da comunicação. A comunicação, ela é muito importante, principalmente para a construção de relacionamentos. Quando eu falo em construção de relacionamentos, em princípio, a pessoa pode entender que eu estou falando de relacionamentos afetivos, no caso, entre pessoas que tenham o interesse de constituir uma família, de namorar, mas não é só isso. Para isso também é importante a comunicação. Mas quando eu falo a construção de relacionamentos, eu vou mais além. Eu vou mais além do relacionamento familiar, do relacionamento de um casal. Eu falo da construção de relacionamento entre a família, entre pai e mãe, irmãos, primos, tios. Eu falo da construção de relacionamento com amigos, com colegas de trabalho, no ambiente de trabalho com as demais pessoas que têm algum tipo de parceria, com possíveis clientes, consumidores. Tudo isso faz parte de um relacionamento. Para quem trabalha na internet, quando você constrói um relacionamento com a sua audiência, com aquelas pessoas que são os seus seguidores, podem ser os seus possíveis clientes, as pessoas que te seguem, porque você de alguma forma as influencia. Tudo isso é uma construção de relacionamento. E para isso é essencial uma boa comunicação, porque por meio da comunicação, você vai criar conexão com essas pessoas. E essa conexão é muito importante porque, através da sua comunicação, essa pessoa vai querer saber o que você tem para informar. Quando ela se conecta com o seu conteúdo, com as informações que você passa, com o seu tipo de comunicação, ela vai ficar interessada nos assuntos que você tem para falar com ela. E assim, você vai construindo esse relacionamento com a sua audiência. Criar essa conexão é fazer com que as pessoas queiram te ouvir, queiram ler o que você escreve, fazer com que a sua comunicação ganhe força. E isso traz muita importância
para essa conexão, para esses relacionamentos criados pela sua comunicação. E é por isso que é tão importante você ter uma boa comunicação. Quando você comunica algo, pode acontecer 3 possibilidades. Dentro dessas 3 possibilidades, a melhor delas é você ser compreendido. Todo mundo que te ouve entender exatamente o que você fala. E aqui, quando eu falo em ser compreendido, é você falar e a pessoa entender exatamente o que você quis passar. E aí, às vezes alguém fala, mas eu falo, e as pessoas distorcem. Uma coisa é a pessoa distorcer por maldade, por falta de caráter, por algum motivo. Outra coisa diferente é a pessoa não compreender o que você disse. Então, se você está sendo bem compreendido, a distorção, isso é uma atitude do outro que não está sendo em decorrência da sua má comunicação. Esse é o primeiro ponto, o melhor ponto. Você passar uma informação e ser bem compreendido. O mais ou menos é você não ser compreendido. Você falar algo e as pessoas não entenderem. E como que isso ocorre? Eu posso te dar um exemplo. Quem não é da área médica, não entende nada de saúde, quando vai ao médico, que o médico fala aquele monte de nomes, de remédios, de exames, de tratamentos, que uma pessoa que não é da área da saúde desconhece. Às vezes fala o nome de ossos, de órgãos, e a pessoa não é da área da saúde. Ela não tem esse conhecimento técnico, esse conhecimento específico. Com isso, ela não compreende nada do que o médico falou. E ela sai da consulta dizendo, olha, eu tenho um problema, o médico falou que vai resolver. Ele explicou a forma, mas eu não entendi nada não, só sei que no final ele vai resolver. Isso é não ser compreendido. Esse médico, ele não foi compreendido. E eu dei o exemplo do médico, mas eu posso trazer com um outro exemplo de um advogado, que ele passa aqueles termos técnicos de como ele vai solucionar aquele caso, da ação que ele vai utilizar para solucionar aquele problema do cliente, mas ele fala tudo em termos técnicos e o cliente só sabe que ele vai solucionar, ou vai tentar ao menos. Porém, não sabe nada do processo, porque o advogado explicou tudo e ele não entendeu nada. Essa é uma outra forma de não ser compreendido. E por que eu falei que essa não é a pior forma? Porque se você ser compreendido é o melhor. Você não ser compreendido, em princípio, pode parecer o pior, mas não é. Não ser compreendido é muito ruim. Só que não é tão ruim quanto você ser mal interpretado, que é quando você fala uma coisa e a pessoa entende outra. E isso devido à falha na sua comunicação. Daqui a pouco eu vou entrar nos tipos de comunicação, mas eu vou já trazer um exemplo. Com certeza você já deve ter visto, nas aulas de português, eu via muito exemplo que vinha junto com uma história, que uma pessoa foi sentenciada à morte e um rei, ele poderia salvar essa pessoa. E ele colocou, não mate um menino, não mate um homem, ou algo assim. E ele, ao invés de colocar não mate o menino, ele colocou não, vírgula, mate o menino. Quando a pessoa que viu a carta, ela leu, ela entendeu o contrário do que ele quis dizer. Por quê? Porque ele utilizou uma comunicação errada. Então ele falou uma coisa, ele quis falar uma coisa, mas ele falou da forma errada e a pessoa entendeu outra. O problema ali foi no receptor? Não. O problema foi no emissor da mensagem. Quem passou essa mensagem escreveu de forma errada. E assim quem recebeu uma mensagem contrária daquilo que a pessoa quis dizer. Ela quis dizer uma coisa e disse outra. Assim, a pessoa que recebeu a mensagem, ela entendeu completamente o contrário do que era para ter sido dito. Na verdade, ela entendeu o correto. Ela entendeu o que foi dito, só que a pessoa se expressou mal e ela não se expressou da forma como deveria. Assim, o não mate o menino saiu como não, mate o menino. E dessa forma,
o receptor da mensagem, ele entendeu o conteúdo e o conteúdo era contrário ao que o emissor quis dizer. Esse é o pior exemplo. Isso é o pior exemplo, é o pior que pode ocorrer. Você passar uma mensagem e a mensagem sair o contrário do que você deseja falar. Porque essa compreensão errônea pode te trazer prejuízos. E esses prejuízos podem vir da onde? Em todos os campos. Quando eu falei que a construção do relacionamento, ela poderia surgir em diversos lugares, na família, nos amigos, no meio do trabalho. Essa comunicação errônea, ela pode gerar prejuízo em todos esses meios. Quando você fala uma coisa e a pessoa entende ao contrário do que você quis falar, isso pode ser prejudicial para o relacionamento que você está construindo. Quando você fala uma coisa e a pessoa entende outra, isso pode trazer prejuízo para você, para a pessoa, tanto nessa construção do relacionamento, quanto no campo financeiro, quanto no campo do estudo. E aqui a gente pode ficar o resto da aula trazendo exemplos da forma como uma comunicação errada pode prejudicar uma pessoa. E para que não haja uma comunicação errada, é preciso entender os tipos de comunicação e melhorá-los. Então vamos aos tipos de comunicação. Eu vou começar explicando os 4 tipos: comunicação verbal, comunicação não verbal, comunicação escrita e comunicação visual. Então vamos um por um. Para começar, a comunicação verbal é a nossa forma de falar oralizada. Então, a comunicação verbal, ela pode estar em diferentes idiomas, em diferentes dialetos. O que importa é que o emissor da mensagem fale de forma que o receptor entenda. Se eu, por exemplo, estou aqui dando aula para uma turma que fala em inglês. Se eu chegar aqui e fizer a comunicação toda em inglês, não tem problema nenhum. Eles estão me entendendo. Agora imagina que eu estou dando aula para uma turma que fala francês. Eu estou aqui falando em português. Ninguém vai me entender. Então não está sendo uma boa comunicação. Apesar de estar sendo uma comunicação verbal, ela não está sendo feita de forma eficiente. Por isso, as pessoas que irão ouvir o que eu tenho a dizer, elas não irão compreender. Assim, a comunicação não atinge ao seu objetivo. Agora vamos passar para a comunicação não verbal. O que é a comunicação não verbal? Muita gente fala, eu não utilizo comunicação não verbal. Mentira. Eu nunca conheci uma pessoa que não utilizasse uma comunicação não verbal. Muitas vezes o que elas não sabem é o conceito de comunicação não verbal. Por isso que elas falam que não utilizam. Então vamos lá. A comunicação não verbal, ela pode ser totalmente gestual, totalmente feita por gestos, como é o caso das Libras, que é a linguagem brasileira de surdos, em que a comunicação ela é feita por meio de gestos. Outras formas que nós utilizamos são os gestos indicando algo, sinalizando algo. Como, por exemplo, a pessoa pergunta, você vai amanhã? Você simplesmente faz isso. E a pessoa entendeu. Ou você fala, e a pessoa entendeu. Outro tipo de comunicação gestual é a comunicação por meio de expressão facial. Você não precisa falar nada. Muitas vezes a expressão que você faz indica algo. Como, por exemplo, a pessoa lhe pergunta, tá tudo bem? Você faz uma cara meio... Quem está vendo a minha expressão está sabendo que eu fiz um sinal que não está bem. Eu precisei falar? Eu precisei movimentar as mãos? Não. E eu consegui transmitir uma informação para a pessoa. Então, assim, vocês veem que a expressão facial, os gestos, a linguagem corporal em si, ela fala muito. E esse é um tipo de comunicação não verbal. Lá na frente eu vou trazer um outro exemplo de comunicação, só que eu não vou falar agora para não confundir
nesse processo de aprendizagem. E vamos passar para a comunicação escrita. Quem conhece a comunicação escrita sabe que ela pode se dar por meio físico, como estamos acostumados no papel e caneta famoso, ou lápis e papel, ou a comunicação mais moderna, digitando. E aí essa comunicação digital, feita de forma online, virtual, e assim pode receber outros nomes, ela também é muito utilizada. Quando você manda uma mensagem no WhatsApp, você digita, você está utilizando está utilizando uma comunicação escrita, você está escrevendo uma mensagem. Quando você manda um e-mail, antigamente mandávamos cartas, telegramas, tudo isso é comunicação escrita. Por fim, vamos chegar à comunicação visual. O que é a comunicação visual? Eu estou vendo você e isso é um tipo de comunicação? Não. Comunicação visual, eu falo com símbolos. Eu falo de artes. Muitas vezes você vê uma arte e aquilo te comunica algo, aquilo te informa algo. Eu falo de gráficos. Você, às vezes, olha um gráfico e, ao ver o gráfico, você sabe as informações que ali estão contidas. Quando você vê aquele gráfico com as porcentagens, aquilo ali é uma comunicação visual que traz informações sobre algo. E esse gráfico pode ser de diversas formas, com diversos assuntos. Um gráfico que eu vi esses dias, eu vou trazer como exemplo. Eu trabalho também com direito para pessoas com deficiência. E eu vi um gráfico com a quantidade total de pessoas no Brasil e a porcentagem de pessoas com deficiência. Quando eu vi aquele gráfico desenhado, estava o círculo com a fatia de pessoas com deficiência. Estava pessoas com deficiência e a porcentagem. Simplesmente. Eu não preciso de maiores informações para entender tudo que está naquele gráfico. E aqui eu estou falando de um gráfico que foi utilizado de uma forma mais simples, mas existem gráficos muito elaborados que trazem muitas informações e simplesmente ao ver aquele desenho, aquela arte, você consegue ter dali várias informações importantes, que muitas vezes para uma pessoa passar essas informações verbalmente, ela demoraria muito tempo e ali você consegue fazer essa visualização mais rápida. E agora que eu já expliquei essas 4 formas de comunicação, eu tenho que informar que as formas de comunicação, os tipos de comunicação, eles podem ser complementares. O que é ser complementar? É uma forma de comunicação auxiliar a outra com o objetivo de conseguir melhorar a comunicação. Priscila, sempre tem que ser complementar? Não. Vou trazer exemplos de complementares e não complementares para que vocês possam entender. Começando pelos exemplos de complementares. Aqui eu estou dando uma aula para vocês. Eu estou falando, mas vocês estão vendo a minha expressão corporal? Quando eu falei que nós temos 3 formas da pessoa entender a sua comunicação, que é compreender, não compreender ou entender de forma errada, eu falei 3 formas. E assim, quando eu movimento os meus dedos para dizer que são 3 formas, isso reforça o que eu estou falando para que você consiga lembrar que são 3 formas. Se eu falo 4 tipos de comunicação, se eu uso os números na mão, além de falar, isso traz um reforço para o que eu estou falando. Então, toda essa minha postura, isso tem como objetivo realçar tudo isso que eu estou comunicando. Afinal de contas, se eu tô aqui, olha, dando aula assim, ó. Oi, pessoal! Hoje aqui a aula é de comunicação. Nós temos 4 tipos de comunicação. Temos a comunicação escrita, a comunicação visual, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Você vê como isso perde um pouco a dinâmica? Você vê como você, como espectador, dá uma desanimada? Porém, quando eu chego mais perto da câmera, eu mudo a minha postura, é totalmente diferente da postura que eu estava.
eu mudo a minha postura e eu começo a conversar com você como se nós estivéssemos num bate-papo. E aqui eu estou com duas câmeras, estou com uma aqui e outra aqui. Então, às vezes eu olho para uma, às vezes eu olho para outra. Mesmo que eu não estivesse com duas câmeras, eu estivesse com uma câmera só. Todo esse conjunto da minha comunicação verbal mais a comunicação não verbal, isso lhe traz uma proximidade, lhe traz um maior interesse nisso que eu estou falando, porque fica mais dinâmico. E isso é importante para você manter o seu aluno atento, para que a pessoa que está assistindo a aula, ela tenha interesse de continuar ouvindo. Muitas vezes o assunto é chato, só que a pessoa que está ali ministrando, ela faz o assunto ficar interessante, ela consegue prender a sua atenção. Outras vezes o assunto é muito legal, mas a pessoa que está explicando faz com que você não consiga ficar fixado ali, faz com que você não consiga ter interesse, mesmo ela gostando e precisando aprender aquele assunto. Então, o objetivo de ter uma comunicação boa é esse, é de criar conexão, de conseguir trazer o aluno do início ao fim da sua aula, por mais que seja um tema chato. E isso é muito importante para qualquer comunicador. Então aqui eu trouxe o exemplo de comunicação verbal e comunicação não verbal, como elas podem ser utilizadas juntas. E, por exemplo, se aqui no meio da aula eu mostro um gráfico, aí eu já estou complementando a minha aula. Eu estou trazendo uma informação por meio do conteúdo verbal, não verbal e ainda um conteúdo visual. Às vezes vocês veem aulas em que a pessoa coloca parte da tela com o gráfico e parte da tela está ali a pessoa falando com a linguagem verbal e não verbal e você prestando atenção. Você presta atenção no gráfico, presta atenção na pessoa e naquilo a aula vai passando e quando você vê já acabou. Isso é muito legal. Isso contribui para que o aluno tenha interesse no assunto e naquela aula, porque às vezes ele tem interesse no conteúdo, só que uma aula chata faz com que ele perca o interesse nesse conteúdo, mesmo ele sabendo que precisa. Vou trazer outro exemplo, uma comunicação escrita. Vou trazer um exemplo muito comum de livros. Você vê livros em que há uma comunicação escrita grande, só que há também imagem ilustrativa. A imagem, ela tem como função ali realçar aquele momento. Muitas vezes o livro está contando uma história em que o leitor tem que utilizar o imaginário dele para preencher as lacunas e vem uma imagem para realçar algo, para informar algo para esse leitor. E essa imagem, ela vem com o objetivo de melhorar a comunicação. Muitas vezes a pessoa que está lendo, ela está imaginando, mas não da forma que o autor queria. E aí o autor coloca ali uma imagem. Muitas vezes a pessoa tem uma dúvida de algo e aí ele coloca a imagem para realçar. Ou simplesmente coloca uma imagem para ela já ter uma ideia inicial do que ele deseja. Assim você consegue combinar uma comunicação visual com uma comunicação escrita. Ou o contrário também. Você pode fazer um desenho e utilizar a comunicação escrita para poder criar uma legenda para esse desenho, criar uma explicação para colocar uma informação que seja importante para que as pessoas que estão vendo essa imagem, elas possam entender melhor o que você quis dizer. Deixa eu ver se eu tenho mais exemplos agora. Agora, eu não estou lembrando de mais exemplos. Se eu lembrar, eu volto. Mas vamos passar. Eu vou passar para os exemplos de como uma comunicação pode ser feita de forma isolada. Aqui eu disse que eu estou dando a aula e eu estou realizando a comunicação verbal e a não verbal. Isso foi entendido. Imagina se fosse um podcast, ou se eu estivesse numa entrevista numa rádio. Vocês só ouviriam a minha voz. Dessa forma, para vocês só chegaria a comunicação verbal. Não chegaria um outro tipo de comunicação. E aí pode surgir uma dúvida, mas isso seria prejudicial? Não. A comunicação vai depender do objetivo que a pessoa quer atingir. Tem sempre o objetivo principal e os objetivos secundários. Eu não vou explicar sobre isso agora, vou explicar um pouco mais à frente.
mas não tem problema nenhum. Eu já quero adiantar logo nesse exemplo para não ficar dúvida. Então, se você vai utilizar somente um tipo de comunicação, não tem problema nenhum. O caso é saber se esse é o seu objetivo. Se você está fazendo uma entrevista numa rádio, você sabe que a comunicação ali, a comunicação que vai chegar aos ouvintes, é somente a comunicação verbal. Já ao contrário disso, se você vai escrever um livro e você não quer utilizar imagens, você sabe que ali será somente a comunicação escrita. Se você vai utilizar a linguagem em Libras para falar com algumas pessoas, você sabe que ali a comunicação será somente não verbal. Se você chama algumas pessoas para ir numa exposição de artes, onde tem várias gravuras, você sabe que a comunicação ali é somente visual, já que você não trouxe legenda, descrição, informações. Então, tudo vai depender do objetivo. Explicado isso, vamos passar para os objetivos. E quais são esses objetivos? O objetivo, a pessoa que está passando a informação, a pessoa que está comunicando algo, é essa pessoa que vai definir o seu objetivo. Então, vou trazer alguns exemplos. Um médico. O médico que vai passar para o seu paciente uma informação sobre o quadro clínico dele. Qual é o objetivo do médico? É somente que o paciente escute algo e vá embora? Ou é passar o quadro clínico para que ele possa consentir ou não em um tratamento que tem que ser realizado, em uma cirurgia que tem que ser feita? Então, isso vai depender do objetivo da pessoa. Vou trazer como exemplo um advogado. Ele pegou um processo de um cliente, ele está judicializando uma ação e ele quer passar para o cliente o que ele fez. Qual o objetivo desse advogado? É somente passar a informação ou, além de passar a informação, ele quer trazer segurança para o cliente? Se ele quer somente passar a informação e só isso, pouco importando se o cliente está entendendo ou não, ele vai fazer a comunicação da forma que ele quiser. Agora, se ele quer passar a informação para que o cliente compreenda e sinta a segurança em tudo que ele está falando, ele tem que fazer uma comunicação de uma forma que esse cliente venha a compreender, para que assim o cliente possa sentir segurança. Vamos pensar num influenciador digital que está apresentando um produto para a sua audiência e quer que a audiência venha a consumir esse produto. Ele vai fazer uma comunicação somente mostrando o produto. Se entender, entendeu. Se não entender, paciência. Ou ele vai fazer uma boa comunicação para que a audiência ela entenda tudo que ele falou, veja que possui necessidade desse produto e a partir daí pense que precisa sim adquirir esse produto para ter os benefícios que aquela pessoa está apresentando. Então, quando você coloca essa comunicação, você vai ter o seu objetivo. Geralmente, o primeiro objetivo é passar uma informação, que é o objetivo principal. Você está falando algo e você quer passar, porque você quer passar essa informação para a pessoa. Agora, o objetivo secundário, você quer, por meio dessa informação, fazer uma venda? Trazer segurança para aquela pessoa que você está atendendo? Já manifestar um desejo de compra naquela pessoa? E aí você vai ver a ação que você quer como objetivo secundário para a partir daí começar a trabalhar esses diferentes tipos de comunicação ou até mesmo um tipo de comunicação isolado que essa comunicação faça com que a pessoa chegue ao objetivo que você deseja. Assim, a comunicação faz sentido. Toda essa comunicação, ela é feita com algum objetivo. Ninguém chega e joga palavras ao vento. Fala por falar. Quando você fala qualquer coisa é porque você tem um objetivo específico. E esse objetivo tem que ser perseguido. E assim, eu vou encerrando essa aula com todas essas dicas e informações importantes sobre os princípios da comunicação, para depois, na próxima aula, eu voltar abordando um a um. Muito obrigada a todos que assistiram até aqui. Eu já estou
lacrimejando por causa dessa luz forte no meu olho. Mas eu vou ficando por aqui e até a próxima.